Olá, pessoal. Vamos de mais uma palestra nesse segundo dia de evento do primeiro COBIAV. Eu tenho a honra agora de convidar o professor mestre Renato Corrêa Lima, ele que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus. Ele é mestre em Biodiversidade, Ambiente e Saúde e licenciado em Ciências Biológicas, ambos pela Universidade Estadual do Maranhão. Possui experiência com genética animal, para identificação e conservação de peixes. Foi professor substituto da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a UEMASU, e é professor da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Maranhão, SEDUC Maranhão. Hoje a palestra dele será usinas hidrelétricas e diversidade de peixes. Quais os impactos provocados por elas? Então, passo agora a palavra para o professor Renato e desejo a todos uma excelente palestra. Até mais, pessoal. Olá, eu sou Renato Corrêa Lima, sou discente de doutorado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e também sou professor da SEDUC-MA. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre usinas hidrelétricas e diversidade de peixes, quais os impactos que elas causam. Então vamos abordar um pouco esse tema sobre diferentes óticas e para isso, de primeira mão, precisamos falar o que é uma hidrelétrica e rapidamente nós podemos distinguir dois tipos de hidrelétricas. Tá? Uma delas são as hidrelétricas com reservatório, que é essa que nós estamos vendo aqui na imagem. Elas formam esses grandes reservatórios aqui, a sua montante. Então, vamos definir também esses termos para você se localizar melhor na apresentação. Essa parte, aqui nós temos a barragem, e toda essa parte acima da barragem, digamos assim, observe que o rio ele está correndo de lá para cá. Então, toda essa parte da barragem para trás, nós vamos chamar de a montante. Então, a montante da barragem é aqui. E toda essa parte da barragem para frente, digamos assim, é da barragem a jusante. Então, para onde a correnteza do rio, o pulso do rio, está indo, tá certo? Então, nós temos a montante e a jusante da barragem. Então, esses tipos de hidrelétricas com reservatórios são as hidrelétricas que mais causam prejuízos, problemas ambientais e de outras frentes também. Isso porque quem passa a controlar o pulso, a profundidade do rio a montante são as mãos humanas e não somente o ciclo das chuvas. Então nós temos toda uma biota, todo um ecossistema que já está adaptado aos ciclos naturais de enchente e de seca em virtude das chuvas, que perde essa característica e esse pulso ele passa a ser controlado também pelas mãos humanas. Então isso por si só gera todo um problema ambiental que a gente vai estar falando um pouco mais posteriormente. Tá? Aqui nós vemos uma ilustração que podemos ver um pouco do modo de funcionamento das hidrelétricas. O objetivo de uma hidrelétrica é produção de energia, então eles vão utilizar a força da água e muitas vezes a força cinética que se compõe aqui nos reservatórios, para que essa água passe através de uma turbina, gire essa turbina, que aciona um gerador elétrico, e esse gerador produz energia que é distribuído para as cidades, para as casas das pessoas. Tá? Então essa é basicamente o modo de funcionamento de uma usina hidrelétrica. Outro tipo de usina hidrelétrica são as hidrelétricas a fio d'água. Tá? Qual que é a diferença? É que essas hidrelétricas elas não possuem aqueles imensos reservatórios que nós vimos agora há pouco. Tá? Elas vão usar basicamente a força da correnteza do rio para a produção de energia e não aquela força cinética, energia cinética que formada a partir do reservatório. Então, dessa forma,
o homem, né, quem está controlando a barragem, ele não consegue influenciar na profundidade do rio. Então, a profundidade do rio, a montante não é tão influenciada assim pela mão humana. Então, devido a isso, essa hidrelétrica ela é um pouco menos impactante. E a maioria das hidrelétricas do Brasil, adivinhem quais são? São as hidrelétricas de reservatório e não as hidrelétricas a fio d'água. Tá? O plano de 2010, que foi publicado em 1987 pela Eletrobras, ele previa um total de 79 barragens na Amazônia. Então, esse número é um número muito impactante. 79 barragens apenas na Amazônia. E conforme nós formos explicando nos próximos slides, vocês vão ver o quão absurdo é esse número. Tá? Isso, na época, foi alvo de muitas críticas, tanto é que essa foi a única vez que o governo brasileiro publicou abertamente todo o seu planejamento, todos os seus planos de desenvolvimento hidrelétrico na Amazônia. Tá? Agora eles só publicam em períodos curtos de tempo, com poucas hidrelétricas. Mas no final das contas, esse número final não foi modificado. No final das contas, 79 é o número de barragens que são previstos para a Amazônia. É um número impactante e que pode causar desastres ambientais sem iguais e irreversíveis. Então vamos olhar os impactos causados pelas usinas hidrelétricas sob 3 pontos de vista principais, que são os impactos causados na saúde da população, os impactos sociais causados por essas hidrelétricas e os impactos ambientais. E nesses impactos ambientais, iremos dar um foco especial na diversidade de peixes, que é um dos temas, que é o tema do meu doutorado. Então, nos impactos na saúde, podemos destacar primeiramente a metilação do mercúrio. Então, os reservatórios, eles são um ambiente propício para ocorrer a metilação do mercúrio. A Amazônia, devido às suas características próprias, é rica em mercúrio no solo, né? E esse mercúrio em ambiente de baixo oxigênio, né, de hipóxia, ele tende a ser metilado em metilmercúrio. E o metilmercúrio, ele é um neurotóxico potente, que ele entra na cadeia alimentar. Então passa a ser um metal pesado que vai se acumulando conforme vai subindo a cadeia alimentar. Isso quer dizer que os peixinhos, eles adquirem, né, esse metilmercúrio nos seus organismos, que vai sendo consumido por peixes ainda maiores e maiores, e conforme vai passando, vai sucedendo na cadeia alimentar, essa bioacumulação vai aumentando. E quem é o último, geralmente nessa cadeia alimentar, é o ser humano, que come os peixes relativamente maiores, tá? Então, o ser humano ele acaba sendo o organismo, a espécie com maior bioacumulação de metilmercúrio nesse caso, em peixes que são pescados em reservatórios de hidrelétricas, tá? Então, geralmente são os pescadores ribeirinhos que comem esses peixes que já estão, né, acostumados, naturalmente eles se alimentam daqueles peixes antes das hidrelétricas e pensam que pode ficar se alimentando depois, continuar se alimentando após ela sem nenhum problema, porque geralmente essas informações não são passadas a eles. Quais são os problemas na saúde que a injeção, ingerir, né, que a ingestão de metilmercúrio causa? Em adultos pode causar problema na visão, mas o problema maior ele se encontra quando mulheres grávidas se alimentam desses peixes, né? E consequentemente do metilmercúrio, porque pode causar retardo mental nas crianças e mudanças cognitivas que são irreversíveis. Então, na fase fetal, a ingestão de peixes, de organismos com metilmercúrio é muito nociva. Outro problema na saúde causado pelas usinas hidrelétricas são as pragas de mosquito, que geralmente acontecem logo depois do fechamento dessas barragens. Então aqui, para destacar dois mosquitos que geram dois problemas na saúde, destacamos o Anopheles, que é o vetor do plasmódio, que causa a malária, e o Mansonia, que é vetor da filária, que causa elefantíase. Então, em
diferentes usinas hidrelétricas na Amazônia foram observados que existiu tanto o aumento de casos de malária, em alguns casos, como um potencial aumento de elefantíase, em outros casos, devido ao fechamento de reservatórios. Tá? Então, a população, mais uma vez, pagando o preço de uma construção que tem os seus benefícios duvidosos ou questionáveis. Outro impacto, sob o ponto de vista social, agora, são as inundações de terras indígenas. Então, a maioria dos locais que são propensos para o progresso hidrelétrico são as localidades da Amazônia com maior concentração de nativos. Então, nós sabemos que os nativos eles dependem muito da água dos rios para sua sobrevivência. Isso porque eles têm na sua cultura o hábito de pescar, né? Então, geralmente, essas terras indígenas, esses povoados indígenas, eles são construídos, eles são edificados, né? Os índios eles vão se formando ali próximos aos rios. Então, são justamente as áreas que são inundadas em consequência do fechamento de barragens hidrelétricas. Então, nós temos aí esse grave problema social que é a inundação de terras indígenas. Imagine você ter a sua terra e a sua terra ser simplesmente inundada. Ainda mais falando de terras indígenas, que nós sabemos historicamente todos os problemas que os índios, né, os nativos, já passaram pela chegada dos portugueses, tiveram as suas terras invadidas e foram mortos historicamente, né, numa proporção de milhões de nativos perdidos devido a essa guerra. E essa guerra continua, né? Essa guerra continua, na qual a gente rouba as terras dos índios e mata os índios, agora em outra vertente, na vertente de construção de hidrelétricas. Para vocês terem noção, em Tucuruí, a usina hidrelétrica de Tucuruí inundou parte da terra indígena Paracanã e sua linha de transmissão cortou mais 4 terras: Mãe Maria, Trocará, Cricati e Canabrava. Então, só que 5 terras indígenas diferentes sendo impactadas devido à construção da usina de Tucuruí. A reserva Uiamiri, Atroacari, foi inundada pela hidrelétrica de Balbina, e a área indígena Arara e Juruna foram inundadas devido à instalação da hidrelétrica de Belo Monte. No mínimo, outras 13 áreas indígenas estariam comprometidas por futuras construções de barragem. Então, quando a gente olha aquele plano de 2010 que eu mostrei para vocês agora há pouco, além das terras indígenas que já foram inundadas, existem mais outras 13 áreas indígenas comprometidas pelas construções de futuras hidrelétricas. Tá? Então, os povos indígenas já sofreram muito perda de terra devido à hidrelétrica e podem sofrer ainda muito mais devido aos planos que o governo brasileiro tem de construção de hidrelétrica para a Amazônia. Entrando agora nos impactos ambientais, nós podemos falar que o primeiro impacto ambiental e o mais claro, mais nítido, são as inundações de floresta, né, e desmatamentos que possam ocorrer ao entorno. Dentro dessa inundação de florestas, que os aspectos das árvores elas acabam ficando dessa forma, nós temos um aspecto extremamente morto. Quem já passou, já tive a oportunidade de navegar com barco, né, com canoa, nesses locais, e o aspecto dali é um aspecto de morte. Então, o rastro de uma inundação, a montante da barragem é um aspecto, é um rastro de morte ambiental. Você sente que aquele lugar já teve vida em abundância um dia, mas que passa a ter um aspecto totalmente de cemitério, cemitério de árvores. O que é muito triste você ver, você saber o que acontece ali com a inundação de grandes áreas de florestas, né? Então, de um dia para a noite, essa floresta, uma grande área de floresta, ela deixa de existir. Para se ter noção, em Tucuruí 1 e 2 foram 2.800 km² de florestas inundadas. Em Balbina foram
996 quilômetros quadrados de floresta inundada. Em Samuel, 540. Em Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, 529. E em Belo Monte, foram 516 quilômetros quadrados de floresta inundada. Então, olha só a dimensão disso. Para vocês terem noção, isso tudo equivale a 7.381 quilômetros quadrados de floresta, que equivale a aproximadamente 680 campos de futebol. Então, imagine aí um campo de futebol profissional, onde joga lá Corinthians e Flamengo, e coloca um do lado do outro 680 campos de futebol daquele. Você passa a ter noção da dimensão de florestas inundadas que passou a ter devido ao fechamento de barragens. Isso só na Amazônia. Isso para falar das principais barragens hidrelétricas da Amazônia. Eu tenho certeza que esse número é maior se a gente pegar todas as barragens menores que tem. Mas, por si só, o número de inundação, né, de área inundada devido ao fechamento das principais barragens hidrelétricas da Amazônia já é estarrecedor. 680 campos de futebol de floresta inundada. E dentro dessa floresta você entende todo um ambiota, todo um ecossistema que é perdido, né, devido a esse fechamento. Saiu agora, já em 2021, esse artigo do Schongart et al., no qual ele fala de o efeito sanduíche, que a hidrelétrica de Balbina ela causou a junzante, né, depois da barragem. Então foi feita uma síntese dos 35 anos dessa barragem, dos impactos downstream, ou seja, barragem abaixo, a jusante, em florestas inundáveis, dos chamados igapós, na Amazônia Central. E o que eles observaram nesse estudo? Eles observaram, primeiro aqui o mapa, né, para você se situar. Então no rio Uatumã foi construída uma barragem que está aqui nesse xizinho. E essa barragem ela inundou muito. Foi eu acho, dessas que a gente viu agora há pouco, foi a barragem que mais inundou a área de floresta. Tudo bem, impactos a montante aqui da barragem para cá, acima. E os impactos a jusante, que são da barragem para baixo, no sentido da correnteza do rio. Foi isso que esse artigo ele estudou, os impactos da barragem para baixo. Então eles pegaram essa localidade aqui, cerca de 100 quilômetros a mais depois da barragem construída. E, novamente, esse aspecto de florestas inundadas. De fora, a questão da inundação de florestas, eles observaram o efeito sanduíche, no qual, o que acontece? Nós temos aqui uma área de igapó. A área de igapó é a área de floresta mais próxima ao rio. Então, toda essa área aqui, originalmente, era a área floresta de igapó, floresta inundável. E esse tipo de floresta tem uma importância fundamental no ecossistema, principalmente no ecossistema aquático. Isso porque quando ocorre a cheia, né, do rio, isso se torna um real berço de alimentação para a maioria dos peixes, dos organismos aquáticos. Porque o rio, normalmente, ele tem essa profundidade na seca. No momento em que ele vai para o seu nível mais alto, os peixes eles conseguem adentrar a floresta. E quando eles adentram a floresta, tem vários outros organismos dos quais eles podem se alimentar, vários outros hábitats que eles podem aproveitar. Inclusive, no momento da cheia, é o momento que eles desovam. Então, esse momento é o momento mais rico de alimentação para o peixe. Na verdade, é um show de alimentação que ocorre ainda a desova desses peixes, né? A chamada piracema. Então, eles utilizam muito essa mata de igapó nesse sentido. E esse artigo, ele observou o seguinte. Ele colocou dois tempos, né? Aqui o espaço é um estudo que mostra a questão espaço-temporal, né? Então, antes da barragem, da instalação da hidrelétrica, nós tínhamos esse pulso de seca aqui embaixo e de cheia aqui em cima, onde esse gráfico em azul, ele mostra o nível da água. Então, o nível da água, quando ele estava na sua maior seca, ele vinha aqui, para onde começa o rio, né, a parte mais seca do rio. E quando ele estava no seu nível mais alto, né, na maior cheia, ele vinha até aqui, certo?
Então, tinha esse pulso anual, onde ele chegava a se encher e depois ele secava e ia lá para baixo. Então, isso ano a ano acontecia. E para isso, esse igapó, ele é adaptado. Então, ele é adaptado a esse pulso de cheia temporária do rio. Então, isso quer dizer que essa inundação temporária não mata essa floresta. Mas o que aconteceu quando foi instalada a barragem, né? O período pós-barragem? Observou-se que esse pulso ele diminuiu muito. Então, aqui, ó, essa lista não tracejada, essa linha aqui representa o maior nível pós-barragem de cheia e o menor nível de seca, né, pós-barragem. Já não chega ao nível que era antes. E dessa forma aconteceu que toda essa parte aqui, ó, ela passou a ser inundada permanentemente. Então, essas árvores de igapó que passaram a ser inundadas permanentemente morreram, porque elas são adaptadas à cheia temporária e não à cheia permanente. E a partir do momento que esse ambiente aqui, esse espaço aqui passou a ser totalmente, perenemente inundado, as árvores passaram a morrer, essa floresta morreu. Então se perdeu mata de igapó aqui próximo à seca do rio, né? A menor parte, a parte mais baixa do rio. Então toda essa área de igapó foi perdida. Aí você me pergunta, Renato, esse igapó ele só foi perdido na parte mais baixa do terreno, aqui nas altitudes mais baixas do terreno? Não. Nas altitudes mais altas de terreno de igapó, né, nos níveis mais altos, né, na elevação mais alta do terreno, também foi perdida. Isso porque, como o rio deixou de encher, de inundar temporariamente, essa outra escala aqui, esse outro espaço, essa mata deixou de ser mata de igapó e a mata de terra firme passou a ocupar a área que antes era mata de igapó, certo? Então, essa mata de igapó também deixou de existir porque não tinha mais a inundação que acontecia antes da barragem, ano a ano. E isso fez com que toda essa mata de terra firme, que não é adaptada à inundação temporária, avançasse e tomasse o lugar da mata de igapó. Então ocorreu aqui o chamado efeito sanduíche, onde o igapó ele foi espremido, né, ele sofreu pressão, ele perdeu espaço tanto para floresta de terra firme, no sentido da elevação mais alta para a elevação mais baixa, quanto no sentido oposto, da elevação mais baixa no sentido de elevação mais alta, porque essa mata de igapó simplesmente morreu, deixou de existir. Tá? Então, o novo espaço de igapó, de floresta inundável, passou a ser menor do que era antes. Tá? Devido a esse efeito sanduíche em consequência do fechamento da barragem Balbina. E isso, provavelmente, o estudo indica que outros reservatórios que forem feitos na Amazônia também tendem a ter esse mesmo efeito, infelizmente. Ainda nos impactos ambientais, nós temos a questão da emissão de gás metano, onde devido à inundação de florestas, né, que passam a ser decompostas em ambiente de baixo oxigênio, eles produzem, ao invés do gás carbônico, que já é um gás do efeito estufa, eles produzem o metano, que é um gás 86 vezes pior do que o gás carbônico para o aquecimento global. Então, no momento em que a gente fecha uma barragem, nós estamos contribuindo para o aquecimento global também. Dessa forma, as barragens elas não são, vocês começam a perceber que as barragens não são uma fonte de energia limpa, como o governo ele tenta impulsionar na mídia. Tá? Não é. Chegamos então ao declínio da diversidade de peixes. Qual é o impacto dessas barragens no declínio da diversidade de peixes? Então, primeiramente a gente tem que observar o seguinte, que sem a barragem, o rio ele tem a sua correnteza normal, né? Ele tem a sua correnteza, como é de costume, como todos vocês já devem ter presenciado em algum rio. Então ele tem esse ambiente de correnteza, é um ambiente lótico,
onde há esse fluxo de água. Quando é fechado uma barragem, principalmente no caso aí a montante, ele passa a ter um aspecto de reservatório, então de água parada. Ele passa a ser basicamente um grande lago. E isso altera totalmente o ambiente. Observem que esse ambiente é um ambiente de água parada, enquanto esse ambiente de correnteza é outro. Então, quando você muda um ambiente lótico de correnteza para um ambiente lêntico de reservatório, muda-se todas as condições para as quais os organismos já estavam adaptados ali. Então, há uma mudança drástica onde você perde muitas espécies que estavam adaptadas. Então, se a espécie está adaptada ao ambiente de correnteza, ela não vai conseguir se adaptar ao ambiente, a maioria delas não vai conseguir se adaptar a esse ambiente parado, porque uma questão evolutiva, onde ela já tem todos os seus processos fisiológicos ali e morfológicos adaptados àquele ambiente, e ela vai simplesmente deixar de existir naquele ambiente. Tá? Então, vocês imaginem aí as pessoas, os pescadores que estavam acostumados a pescar certos tipos de peixes, se alimentar desses peixes, antes da barragem. Quando ocorre a situação da barragem, eles deixam de ter aqueles peixes que eles já estavam culturalmente acostumados a pescar e muitas vezes a vender. Tá? Então, a consequência disso é que nós temos dois tipos nós temos uma substituição de peixes que eram adaptados ao ambiente lógico, como é o caso aqui da dourada, né? Brachplatystoma roxiane, que é a dourada, Pseudoplatystoma fasciatum, o surubim, e o zungaro jaú, que é o chamado jaú, alguns chamam de filhote, que são adaptados a ambiente de correnteza. Esses peixes eles passam a diminuir muito o seu número, deixam muitas próximos às barragens, eles deixam realmente de existir e dão lugar a outros peixes que são adaptados ao ambiente de reservatório, como é o caso aqui do mapará, Hipoptalmus marginatus, o tucunaré, que é adaptado ao ambiente de reservatório, Chicla sp, e a corvina, que se pega muito nesses ambientes, que é Plagiosson escamosissimus. Então há uma substituição, né? E nós começamos a ver, isso é resultado, isso é fruto de uma alteração no ambiente consequente das barragens. Tá? Esses peixes aqui, que deixam de existir, eles têm um interesse, eles têm uma importância econômica muito grande. Geralmente, esses peixes que são adaptados à correnteza, eles têm o seu valor de mercado maior, há uma procura maior por esses peixes, porque a carne desses peixes, em especial aqui, é mais gostosa do que os peixes que geralmente o substituem. Então, em média, esses peixes que têm um valor econômico, como a dourada, o surubim, o jaú, eles deixam de existir, tem um interesse econômico grande em cima deles, tá? E por que esses peixes deixam de existir? Além da mudança de ambiente que a gente acabou de falar. Esses peixes são chamados peixes migradores, são bagres migradores, né? Os chamados grandes bagres migradores. E esses peixes eles estão adaptados a fazerem longas migrações de milhares de quilômetros, tá? Todos os anos, para poder se reproduzir de forma que eles estão adaptados. A exemplo, nós temos aqui a dourada, né? Onde na Amazônia ela migra anualmente cerca de 8.000 quilômetros, tá? Então, aqui nas cabeceiras há um local de desova desses peixes. Então, a mãe dourada vem e sobe o rio num quadro aí de 4.000 quilômetros aproximadamente, e desova, deixa os peixes lá, e esses peixes voltam, né, rio abaixo, até aqui a boca do rio, onde eles vão crescer um pouco e vão encontrar parceiros e tudo. E quando ocorrer essas douradas quiserem agora se reproduzirem, né, as douradas que nasceram lá nas cabeceiras, quando elas vão querer se reproduzir de novo, elas chegam no tempo, estão maduras sexualmente e vão se reproduzir, elas sobem novamente, faz todo esse percurso para poder desovar nas cabeceiras. Então, de geração em geração, esses peixes fazem as suas migrações. Imagine você a instalação de uma hidrelétrica
ou de várias hidrelétricas no meio dessa jornada, no meio desse caminho de migração. Você impede todo o ciclo reprodutivo da dourada. E não só da dourada, como de todos os grandes migradores que fazem esse percurso e outros percursos na Amazônia também. Tá? Olha só o desastre que é para essa espécie. Uma espécie que tem um interesse econômico, que as pessoas culturalmente adoram o gosto do sabor desse peixe, você acaba perdendo esse recurso pesqueiro devido à construção de usinas hidrelétricas. E essas usinas hidrelétricas, geralmente, quem ganham são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas ganham, de fato, dinheiro em cima dessas construções de hidrelétricas. Tá? Então, nesse declínio da diversidade de peixes, vai afetar diretamente quem? Afeta diretamente a renda e a subsistência dos pescadores ribeirinhos. Eles são ligeiramente assim, o primeiro impacto é sobre a renda deles, porque esses peixes que eu acabei de mostrar para vocês, o jaú, a dourada, o surubim, eram os peixes que eles ganhavam não só a sua subsistência, eles se alimentavam desses peixes no seu dia a dia, mas como eles vendiam esses peixes. E são peixes que têm um valor agregado maior do que outros peixes, devido ao sabor da carne. Tá? Para a gente falar aqui, exemplificar isso, passados 2 anos do fechamento do Curuí, a pesca de peixe reduziu-se em 3 vezes em relação aos níveis anteriores da barragem. Então, em 2 anos depois, a pesca de peixe se reduziu em 3 vezes. Olha só o quanto perdeu esses pescadores ribeirinhos. Mesmo depois de 25 anos, a produção pesqueira do reservatório não chegou ao nível da pesca, ao nível do rio natural. Então, 25 anos depois, não foi, com todas as estratégias que tentaram fazer, não foi possível que a pesca voltasse aos níveis anteriores. E muito provavelmente, né, a gente sabe que muito dificilmente isso vai voltar ao que era antes. Não com aquelas espécies, que já era culturalmente, o povo se alimentava delas. Então, dentro disso, dentro de todo esse cenário, é que entra o meu trabalho de doutorado, né, que busca identificar a diversidade de peixes, né, do Rio Tocantins, a diversidade genética. Os levantamentos que lá foram feitos no Rio Tocantins, que sofre muito pela questão das hidrelétricas, já se contabiliza no mínimo 7 usinas hidrelétricas só do Rio Tocantins. Esses levantamentos que foram feitos lá sempre utilizou os dados morfológicos apenas, nunca os dados genéticos. Tá? Geralmente esses levantamentos foram feitos em virtude das hidrelétricas, porque é obrigatório por lei ser feito isso. Então nós estamos buscando para ver qual é a diversidade de peixes que ainda tem ali naquele rio, tá? E mostrar quais foram, atualizar quais estão sendo as consequências dessa construção de tantas barragens. Tá? E até agora, os nossos peixes, o nosso trabalho identificou 8 ordens de peixes, 24 famílias, 44 gêneros, 59 espécies, num total de 546 espécimes coletados, dos quais nós já temos 140 PCRs do gene COI, certo? E essas 8 ordens, nós podemos ver aqui os representantes dela, Carassiformes, Beloniformes, Gymnotiformes, Speciformes, Miliobatiformes, que são as raias, né? Os Siluriformes, que estão aqui representados. Além da questão de identificação genética através do gene CO1, nós também estamos fazendo a identificação via DNA ambiental. Tá? Então, tudo isso para tentar ter um panorama da diversidade genética de peixes desse rio Tocantins, que é um rio muito, muito, mas muito agravado com a problemática das hidrelétricas. Dessa forma, você me pergunta, Renato, a gente faz usina hidrelétrica para gerar energia, e nós dependemos de energia. Sem energia a gente não vive hoje em dia, tudo depende de energia. Vocês estão assistindo essa aula agora porque existe energia elétrica na casa de vocês. Se as usinas hidrelétricas elas são tão danosas assim, elas causam tantos impactos como você mostrou, causam tantos problemas ambientais, sociais e na saúde como você mostrou, quais as alternativas que nós temos para poder produzir energia? Tá? Então, dentro dessa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que
a escolha energética do nosso governo, desde o início, foi errada. Ele escolheu o desenvolvimento energético baseado em construção de usinas hidrelétricas, e usinas hidrelétricas com todos esses impactos. Lá no início, a decisão poderia ser outra. A decisão poderia ser por energia eólica. Nós temos aqui o Nordeste, que tem muito vento e que é um local propício para a produção de usina de energia eólica, de energia gerada através da força do vento. Tá? Então, é importante a gente entender isso, que a decisão inicial foi equivocada. E hoje nós temos um zilhão de usinas hidrelétricas em todo o Brasil. Tá? Teve um estudo, Faria e Jaramillo, 2017, que ele observou o cenário atual, esse cenário que nós já temos com tantas hidrelétricas, e viu vários indicadores. Emissão de gases de efeito estufa, uso da terra, custo de capital e operacionais, restrições de vento e armazenamento de energia nos reservatórios hidrelétricos. Tá? Então, dentro de todo esse cenário, com todos esses indicadores, ele indicou que o melhor caminho para nós seguirmos, para evitar os impactos, né, sociais, ambientais e na saúde causados pelas usinas hidrelétricas, isso levando em consideração o custo-benefício de se fazer isso, tá? O melhor cenário que nós temos para o futuro é fazer um mix, fazer uma mistura de diferentes fontes energéticas, bem mais do que é hoje. Tá? Então, o que ele indica é que nós possamos atrelar a geração de energia através de usinas hidrelétricas, mais a geração de energia por meio de eólicas, de hélices eólicas, né, que produzem energia através do vento, e de gás natural. Então, dentro desse cenário, o que nós vamos fazer? Vamos abandonar as hidrelétricas, destruir as hidrelétricas e começar do zero energia eólica. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso até mesmo porque destruir as usinas hidrelétricas, além de estar perdendo muito dinheiro, não iria resolver os problemas ambientais, sociais. Talvez iriam piorar um pouco. Uma vez construída essas usinas hidrelétricas, os problemas ambientais, eles permanecem. Eles são para sempre, basicamente, né? Pelo menos para nossa geração, para nosso nível de vida, nossa expectativa de vida. Porque são irreversíveis. Talvez se você inventar, vamos destruir a usina hidrelétrica para que esses problemas ambientais deixem de existir. Isso é inviável porque vai causar outros problemas ambientais, talvez piores do que já existem lá. Tá? Imagine toda aquela represa de água, toda aquela água represada voltar a circular de uma vez ali nessa destruição. Então é inviável. Além de se perder muito dinheiro, não vai se fazer isso, né? Lógico. E, tipo assim, querendo ou não, a gente depende dessa energia. Ambientalmente também não iria ser interessante. Então, o que nós devemos e podemos fazer a partir de agora é misturar, fazer um mix, né, de diferentes formas de energia, e aí observando as hidrelétricas junto com as eólicas e junto com o gás natural. Tá? Então, chegando aqui ao final, eu gostaria de agradecer a Seduc MA, que me liberou para fazer o doutorado e qual eu sou funcionário, ao INPA, pela formação na pós-graduação, pela estrutura física, pelos equipamentos e tudo mais, ao PPG-GCBEV, que é o meu programa de pós-graduação em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva, pela formação acadêmica na pós, pela FAPEMA, pelo fomento de parte do projeto, e pela FAPEAM, pela concessão da bolsa de doutorado. Tá? Então, eu agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa palestra. Me disponibilizo para entrar em contato comigo através do e-mail que eu vou estar deixando aqui. Tá? Muito obrigado. Então, quem quiser entrar em contato comigo pode